Olá pessoal, estamos começando mais um AlmariCast. Aqui a gente fala sobre histórias, sobre case de sucesso relacionado ao mercado imobiliário. É com muito prazer que hoje eu tenho aqui um grande amigo que se confunde com a história da empresa, Éderon Rodrigues. 4 anos já de história com a gente. Éderon, fala um pouquinho, quem é o Éderon Rodrigues? Fala, Pedrão. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Primeiramente, cara, agradecer. É um privilégio estar aqui, sendo convidado aqui pela Mari para falar um pouco da minha história. É um privilégio fazer parte da família Mari. E é um privilégio também tê-lo como meu gestor, o cara que eu mais admiro. Eita, agora Então, você vai me deixar com lágrimas nos olhos. fico muito feliz aqui pelo carinho, pela consideração. E pode ter certeza, meu amigo, que é recíproco. Sei disso, meu irmão. Édero, 4 anos, é praticamente o teu tempo de empresa, é o tempo da empresa. E fala um pouquinho o que te motivou na época, há 4 anos atrás, a ser corretor de imóveis, que para quem não sabe, o Édero, ele é militar também. Fala um pouquinho o que na época te motivou a ser corretor de imóveis. É uma história bem atípica porque realmente eu nunca imaginei ser corretor na minha vida, né? Sou militar desde os 19 anos, né? Sou músico também desde criança, de mais novo, né? Vindo já do sangue do meu pai, que era um grande músico também, então nunca imaginei ser corretor, mas sempre trabalhei assim com vendas, né? Meu pai era o cara do rolo, né? Como se usa muito esse ditado aí lá em Recife, sou pernambucano, né? Por sinal. E ele sempre estava envolvido aí nas transações aí, tanto era carro, pássaros. E minha mãe também trabalhava em comércio. Então eu acredito que a venda, né? As vendas estão no sangue também. Antes de ser corretor de imóveis, eu vendia sapatos. A história é um pouco hilária porque tinha nascido minha primeira filha, a Letícia, e minha esposa disse: Olha, amor, tem uma loja ali no Farol e ela tá com uma promoção de umas percatinhas. Ah, eu digo: Eita, que massa, vou lá. Saí do quartel, fui lá, e quando eu olhei os preços, eu digo: Caramba, isso é uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Então a sandalia custava, eu acho que 20 e poucos reais. E comprei 5 mil reais de mercadorias. Você saiu para comprar um par de sapato. Exatamente. E cheguei em casa, o carro cheio de sacola de calçados. E daí começou uma história aí de vendedor de sapato. Então, vendia sapato aí no quartel, Hum. na escola delas, na OLX, né? Entre os familiares também. E passei 5 anos nessa jornada. E essa loja fechou. Quando ela fechou, aí eu digo: Eita, e agora, né? Aí do nada também apareceu, através do ciclo de influência, né, os amigos, uma roda de pessoal que negociava com aves exóticas. Tudo a ver, né? Tudo a ver, sapato com passarinho. Então, fui criador, né, de agapornis, que significa pássaro do amor. São psitacídeos, que são da família de periquito, Aham, calopsita. sim, E me apaixonei pelas aves porque são aves de outro país e elas aqui foram reproduzidas em cativeiros, né? legal. Então me tornei aqui um dos maiores criadores de aves exóticas aqui do nosso estado, né? Só que também 5 anos dessas negociações dava assim um dinheirinho, mas era aquele dinheirinho que vinha e saía que eu nem sabia Pra como, né? onde? Pra onde, né? Porque aves exóticas tem isso. Às vezes morre, é É, um remédio, é alimentação, é uma gaiola mais bonita, é um é. criatório mais legal. Então o dinheiro vai desprendendo que você só vê a beleza e Aham. nada de ganho de verdade. Então, nesse período eu morava na Santa Lúcia em uma casa. Então minha esposa sentiu a necessidade de morar em apartamento, porque é menos trabalho e tal. E a gente começou a amadurecer essa história. Então ia ficar também mais difícil, né? Como é que eu ia ter um criatório de aves exóticas num apartamento? Né? A casa tinha 240 metros e para um de 70 metros quadrados. Aí, Então começou a amadurecer a ideia de acabar com o criatório
e também comecei a pegar um pouco de asma devido à limpeza, a soprar a comida. Então isso gerou asma, né? Um princípio de asma, fiz tratamento. Então isso também impulsionou aí a parar de criar as aves exóticas, né? Sim. Então, nesse período de mais ou menos 6 meses, 7 meses antes de acabar com as aves, a nossa corretora e amiga, né, Marlene Vaz, Marlene Vaz. Correio, a Marlene Vaz, ela entrou na empresa, né, e disse, Edron, vamos ser corretor. Eu não sabia nem o que era isso, né? Corretor? Oxe, tem tempo não, porque ainda as aves, né, faziam parte daquele momento ali de negociações. Muita gente entra em contato, né, para negociar as gaiolas também, que eu diminuí as aves e aumentei a questão de gaiolas, para poder negociar sem lidar tanto com as aves. Mas chegou no certo momento que realmente não tinha mais como continuar com a questão das aves exóticas. E foi aonde ela fez mais um convite para mim. Então, esse convite, tipo, foi, rapaz, será? Eu tenho que fazer alguma coisa que dê dinheiro, né? Uhum. Eu nem imaginava o quanto o corretor ganhava. Sim. Mas me senti tocado naquela vez. Eu acho que foi a terceira vez que ela me chamou. Sim. Então, foi daí que eu conversei com minha esposa e disse, amor, eu vou lá conversar com o rapaz e saber como é que funciona. E quem sabe, né? É algo interessante e legal pra gente. Então, foi no dia, Pedro, que eu quero que você conte essa história. Como foi o primeiro dia que você me conheceu. Você que vai dizer, vai ser ao contrário agora. Não sou eu que vou dizer, vai ser você. Fala aí. Para mim foi até uma surpresa, porque foi a primeira vez que eu fiz uma reunião de recrutamento. Uma pessoa que chegou de bermuda e sandália. E na época eu cheguei para ele e disse: amigo, eu só vou dar continuidade na reunião porque você foi indicação. Mas na próxima vez, venha vestido. E deixa eu lhe perguntar, meu irmão, como é que foi o começo? Porque todo começo é desafiador, né? Principalmente quando a gente migra de profissões completamente diferentes daquilo que a gente está habituado, do nosso dia a dia. Como é que foi? Porque até que você teve um resultado muito rápido. Você começou já, como você veio do militarismo também, é muito de processo. Isso ajuda. Mas conta como é que foi o comecinho da história. Sempre o começo é empolgante, né? Muito, muito empolgante. E acho que uma das características minhas também é a questão de focar, né? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente foca, o resultado, ele naturalmente ele vem. Eu tenho esse princípio, Pedro, até mesmo por causa da música. Sim. Muitas pessoas me veem tocando me veem tocando e dizem, Edron, poxa, eu queria aprender, cara, meu sonho é aprender. E é fácil, cara. Não é fácil. Não. Não é fácil. Não. Você vê uma pessoa tocando com uma certa habilidade, ela teve um tempo necessário, ela teve um processo, né, para chegar onde ela chegou. Sim. Então eu sempre digo, cara, quando você começa a estudar, naturalmente, em um determinado tempo, você não vai ser a mesma pessoa claro, que você começou naquela época. Então o Ederon toca violão desde os 7 anos. Hoje eu tenho 41 anos. Inevitavelmente, eu aprendi algo a mais, tive uma qualificação maior e hoje eu toco um pouco diferente, né, de alguns anos atrás. Então, serve também para corretagem. Sim. A corretagem, como quando eu entrei nela, não sabia de nada exatamente. Todo mundo, como né? todo mundo. Nunca imaginei ser corretor, como eu falei, e não sabia como era o processo. Porém, aqui na Remax, né, a gente tem esse suporte maravilhoso. E quando falam comigo sobre quero ser corretor, Ederon, não tem como indicar outra empresa, porque faz sentido totalmente a metodologia da empresa. Então, somos preparados para o mercado, né? Então, isso aí me faz cada dia amar a minha empresa, amar o meu trabalho. Então, a primeira semana, eu costumo dizer, né, Pedro? Vou fazer 23 anos de militarismo. Sou bombeiro militar. Mas a primeira semana de corretor de imóveis, eu disse ao Pedro. Lembro.
Eu trabalhei mais nessa Mais do primeira que- semana do que, o tempo todo. do que o tempo todo de militar que eu tive. Porque menino foi pra dar em doido. Porque tem aquela questão de você entrar em contato com o seu ciclo de influência para dar as boas novas, né? Aham. E dizer que agora você é um corretor de imóveis, faz parte da maior empresa do mundo. Ah, E aquilo é contagiante. E quando eu olhei minha agenda, tinha 4.000 pessoas. Então, tinha gente para ligar. E eu liguei. Eu acho, não para todos, mas a maioria eu consegui ligar. E foi da onde começou, Pedro, a já surgir as indicações. sim. Então, o que você está falando é do poder da prospecção. Com E certeza. que tudo começa se você tem um bom ciclo de influência e você sabe da importância de prospectar, onde começou os seus negócios. Era ligar, 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 pedir indicação de pessoas que tinham imóvel para vender ou para alugar ou queria comprar alguma coisa. Exatamente, com certeza. Então, fez e faz total sentido. Né? Como, assim, eu sou um pouco mais extrovertido, então tenho um relacionamento, uma rede de relacionamento grande, tanto de quartel quanto parte de música, na igreja também que eu Sim, faço parte. Então, a gente cria um ciclo de influência bem, bem significativo. E quando eu fiz essas ligações, né, foram um fator determinante para começar a surgir as indicações. Então, prospecção sim, realmente é o segredo do negócio. sim. E só para descontrair um pouquinho, tirando o fato de você chegar numa bermuda e numa camisa, eu lembro que quando a gente foi fazer o trabalho de posicionamento, eu saí contigo para fazer uma reunião, sua primeira reunião de captação. É, graças a Deus até hoje eu tô vivo. Lá eu acho que eu queimei uma vida. Para quem não sabe, pessoal, essa figura aqui, ilustre, maravilhosa, do coração desse tamanho, a gente saiu para fazer um posicionamento com ele há 4 anos atrás. E na época ele tinha, era o quê? Que carro era? Que era uma CRV, né? Era a Era uma CRV Honda 2010. CRV. E tinha gaiola, acho que até dentro do porta-luva. E a sensação foi muito emocionante de andar num carro cheio de gaiola, a 120 km por hora. Foi daquele dia eu disse, senhor, eu queria só mais uma semana de vida, pelo menos, para poder realizar algumas coisas. Não, essa é a experiência. Mas voltando ao assunto, meu irmão. E o que é que mais você gosta desse mercado imobiliário? O que mais gosta hoje, com essa maturidade que você pegou 4 anos como corretor de imóveis? O que é que você mais gosta? É o que eu sempre costumo dizer agora, Pedro, depois que me tornei corretor e Remax, porque como eu falei, né, a Remax não é só a imobiliária, ela está sendo para mim um divisor de águas, tá? O conhecimento, o aprendizado que a gente tem nessa empresa aqui, com as pessoas que a gente se relaciona aqui, é tudo para mim magnífico, né? Magnífico. Então, quando a gente começa lá com aquelas dificuldades, pegando, não tem horário, Não. não tem horário. Então, o corretor não tem horário, né? E eu dizendo para minha esposa que o massa de ser corretor é que a gente faz nosso próprio horário, é? Eita, ela disse sim. E qual é o nosso horário? Porque foi a maior dificuldade, Pedro. A maior dificuldade, eu sempre falei para você, né? E no começo foi trupé, né? Muitas ligações, muitos atendimentos. E eu não soube, no começo, né, dividir. Né? Então senti muita dificuldade, principalmente com a parte familiar. Porque essa vida de corretor, ela é isso. Ela realmente nos dá o privilégio, né? De, de poder escolher o horário, escolher o lugar que vai trabalhar, poder ter férias É, e poder receber mesmo assim, né? é, Mas realmente tem que ter uma disciplina, né? sim. Tem que ter uma disciplina muito grande e um conhecimento muito grande também, É. para a gente poder, de fato, fazer valer o que realmente é ser um corretor de imóveis. E vamos falar de horário agora. Tem essa falácia no mercado imobiliário, né? Que o corretor de imóveis ele faz o seu horário.
E nós aqui, quando a gente vai falar sobre tarefas de alta rentabilidade e o que impulsiona o nosso trabalho, a gente sempre fala que o corretor de imóveis tem hora para sair de casa, só não tem hora para voltar. Tu acredita nessa história agora que o corretor de imóveis não tem horário, que ele pode fazer sua horário, pode acordar de 9 horas da manhã, sair de 11 horas para andar na praia, 2 horas da tarde ele vai fazer feira e se sobrar tempo ele usa para ganhar dinheiro? Eu acredito, Pedro, que isso é possível. Como? Como é possível? Planejamento. Gestão de tempo. Gestão de tempo. Isso aí é uma coisa que a gente aprende todos os dias. A gente estuda, se qualifica, pratica, mas todo dia você tem que botar em prática o que se deve ser feito. Sim, Tá o segredo aí, Pedro. sim, Fazer o que tem que ser feito da forma correta, você vai ter o privilégio de você dizer, vai dizer a hora que começa sim. e a hora que termina. E você é uma prova disso porque você trabalha todo dia. Você tem a sua atividade como um bombeiro militar e você trabalha até todo dia 13, 14 horas. Então, o dia para você produzir como corretor de imóveis, ele é mais curto. Mas em nenhum momento desses 4 anos que eu trabalhei com você, eu nunca vi você deixar de produzir. Uhum. E uma coisa, você falou uma coisa para mim uma vez que fez muito sentido. Que você não volta para casa se você não tiver um novo proprietário para visitar. E isso para mim fez muito sentido na época que você falou para mim, porque você sabia muito bem onde é que queria chegar. Tanto é que rapidamente você se destacou, foi os melhores em representações exclusivas, automaticamente, como você entendeu que a representação exclusiva, muito bem precificada, ela traz negócio de forma muito ligeiro. Isso é bom para quem está vendendo, isso é bom para quem está comprando, que compra um imóvel precificado, e é bom para quem está intermediando. Fala um pouquinho mais sobre essa importância dessa gestão de tempo, de você ter metas, objetivos e propósitos muito bem definidos. É verdade, Pedro. Essa questão, eu sempre me ponho como exemplo quando as pessoas perguntam, Edrão, poxa, é massa ser corretor, né? Eu queria ser corretor também. Aí eu digo, se você quiser ser corretor, você vai ser. Agora você vai ter que ter tempo para fazer o que tem que ser feito. Tem que ter para ganhar dinheiro. Tem que ter tempo para ganhar dinheiro. É. Tem que fazer o que tem que ser feito. Então não adianta, corretor de imóveis não é só venda. Não. Muitos clientes, muitas pessoas ainda não têm ideia do que é ser um corretor de imóveis. Então, assim, Pedro, para mim é um pouco mais complicado realmente, porque eu tenho minha outra função, né? E são todos os dias. Todos os dias eu trabalho de 7 às 13 horas, né? Então, a minha manhã eu não consigo fazer visita aos clientes, Sim. mas não consigo pessoalmente. Sim. Mas consegue ligar. Eu não lembro, Pedro, de um dia, desses 4 anos que eu sou corretor de imóveis, de um dia, enquanto eu estava de serviço, eu não ter ligado para um cliente. Uhum. Não lembro sei se disso. isso aconteceu alguma vez, não lembro. Então, eu acredito fielmente que isso é que fez e faz chegar nos resultados que eu cheguei. Tem aqui, né, 100% clube. 2 vezes, 2 vezes. consecutivas. Então, é uma honra, é um privilégio para mim ter o reconhecimento, né? Esse reconhecimento, porque só a gente sabe É. o que a gente faz. Exatamente. Só a gente sabe. Então, todo mundo é capaz. Claro. Não tenho dúvida disso. Claro. Mas tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer acontecer, né, meu irmão? Tem que fazer acontecer. E vamos lá. Você é um cara muito adepto ao modelo. Modelo que faz sucesso há 50 anos no mercado, que faz a Remax ser a maior e a melhor imobiliária do mundo. Mas porque existe um modelo a ser seguido. E você, como é esse cara de processo, segue muita risca. Fala da importância de um estudo de mercado, de uma precificação correta, de se achar o valor competitivo, que a gente que mais vê no mercado em imóveis com 2 anos à venda. E hoje, com a era da web, fala da importância de você fazer esse estudo de mercado, identificar o valor competitivo para quem está comprando, para quem está vendendo e para quem está intermediando. Cara, esse assunto me deixa arrepiado, emocionado. Porque o negócio que eu adoro fazer é visitar um cliente, mostrar para ele o nosso serviço. O modelo Remax é fenomenal. Entendeu? Eu não vejo uma outra forma
de dar esse serviço ao nosso cliente. Sim. Eu não consigo imaginar uma outra forma para a gente dar o melhor serviço ao nosso cliente, comprador e proprietário. Não faz sentido algum algo diferente do que a Remax aplica através do modelo. Então, É isso que faz a Remax vender um imóvel a cada 20 segundos no mundo é todo. isso Né? que faz ser a Remax. É. É 100% voltado para o cliente proprietário, principalmente. É. Adoro trabalhar o cliente proprietário. Sim. Você sabe disso. Sim. Porque é nele que a gente consegue, de fato, mostrar, né, todo o nosso serviço, todo o nosso empenho, Sim. através da metodologia. Então, eu costumo dizer, Pedro, que trabalhamos com 2 pilares. Precificação do imóvel correta e o nosso plano de marketing. Uhum. Sim. Eu costumo dizer aos meus clientes, faz sentido nós termos o melhor preço do mundo, mas ninguém sabe disso. É. Faz sentido termos o melhor corretor da face da terra trabalhando com você, juntamente com a maior imobiliária da face da terra, se o imóvel está mal precificado? Mas em compensação, se ele tiver bem precificado e souber como vai fazer para vender, ou seja, o plano de marketing, é por isso que aqui você tem tanta história que ele vendeu o imóvel no mesmo dia. Exatamente. É maravilhoso. É Sim. maravilhoso a gente mostrar para o cliente e ver que ele entende o diferencial do nosso trabalho. Sim. É magnífico. Sim. Né? Através do estudo de mercado, através do plano de marketing, porque na verdade é isso, né? Sim. É o nosso serviço. É. E temos que fazer da melhor forma. A gente fala muito aqui que o corretor, antes de tudo, ele tem que se ver como empresário. Porque ele é um empresário. E muitas pessoas me questionam no mercado imobiliário que diz que o mercado imobiliário, o corretor, ele não tem previsibilidade. Será que é isso mesmo? Porque você consegue prever os teus ganhos. Ou seja, tudo aquilo que a gente fala nos planejamentos que a gente faz anual, para que a gente possa alcançar esse resultado, você sempre alcança. Tanto é que todo ano você está vendendo mais do que o ano anterior. Fala um pouquinho disso, da importância de você ter produtos na prateleira muito bem precificados, com a representação e um plano de marketing. Tudo começa, né, Pedro, com aquela gestão de tempo. Uhum. E tudo começa também com o que deve ser feito. O que é Sim. que deve ser feito? E o bom da Remax, que eu sempre falo para as pessoas, é que isso já está pronto. É igual no quartel. Sim. Já está pronto. É só fazer o que está feito, que já está prontinho para a gente fazer. Sim. A Remax, a imobiliária, a metodologia, é a mesma coisa do militarismo. Sim. Já está prontinho. É só você aplicar, botar em prática. Então, Pedro, o que é que se diz? Todo dia esteja na casa do cliente. Todo dia tente estar na casa do cliente e mostrar o seu serviço. A partir disso aí, o que é que vai acontecer? Vai gerar as captações. Mas captações, ela só é bem feita quando ela é bem precificada e ela com certeza vai ser bem divulgada pelo nosso trabalho e pela nossa equipe. Sim. Naturalmente, Pedro, a gente sabendo desse processo, é natural acontecer a previsibilidade. Sim. É como eu falei a história do violão. Uhum. É natural você fazendo todos os dias o que tem que ser feito, de você evoluir. Claro. É natural. Então, eu como tenho isso desde o princípio comigo, não tenho dúvidas que tudo que eu botar em prática, o que deve ser feito, tudo vai ser possível prever. Claro, né? Claro. Vamos lá, vamos falar agora o mercado tradicional. Aí eu falo de forma autônoma ou imobiliárias tradicionais. Eles têm o costume de trabalhar com imóveis em aberto. E a gente sempre fala da importância da representação exclusiva. Ou seja, às vezes a pessoa, por não entender, acha que quando o Edro ele pega a representação exclusiva, significa que só Edro ele pode vender. E a gente sempre discute, até nessa cultura que a gente criou aqui em Bacen hoje, muitos clientes proprietários entendem a importância disso, e não é o Edron que pode vender. O Edron é o representante dos interesses do vendedor, do proprietário. E a obrigação do Edron é fazer uma divulgação que, se for
dos 200 corretores parceiros que a gente tem de forma autônoma, mais dos 170 corretores da Remax, e vai ver o anúncio do LX, a gente não sabe. O importante é a gente fazer essa divulgação para que o imóvel seja vendido o mais rápido possível e com o melhor preço possível. Fala para quem está nos assistindo agora da importância do proprietário, até de quem está assistindo a gente, que é corretor, que está começando agora, de buscar essas representações exclusivas para ter a oportunidade de defender os interesses de quem está vendendo o imóvel. Pedro, é como eu acabei de falar. E enfatizei. Eu não consigo ver uma outra forma de trabalhar que não seja o nosso modelo. Sim. Quantas vezes a gente não é pego aí surpreendido com corretores tradicionais, né, autônomos, que trabalham o imóvel do cliente, né, sem ter o contrato de representação. Sim. E você vê outros corretores anunciando esse mesmo imóvel. Uhum. E outra pessoa vende e ele fica, oxe, vê a navios. Mas às vezes até eu entendo o cliente vendedor, até por falta de conhecimento como é que funciona o mercado de forma mais evoluída, mas muitas vezes a gente se questiona. Da vantagem, na verdade, para a gente, tá? Se a gente chega como desvantagem para quem está vendendo o imóvel, ter 5 corretores ofertando o mesmo imóvel, mas sem qualidade de fotos, sem fotos profissionais, sem vídeos profissionais, sem descrição, usando inteligência artificial, sem palavra-chave, sem título. Ou seja, 5, 10 corretores fazendo do mínimo mais. É nessa parte aí, Pedro, onde entra o plano de marketing. No planejamento, e a gente vai falar sobre contrato de representação, a gente quebra primeiro esse mito, essa objeção da falta de conhecimento mesmo, Sim. normal, devido à cultura do cliente achar que quando a gente está assinando um contrato de representação, ele está ficando preso. São essas palavras que eles às vezes usam. Acham que estão presos a nós pelo fato de estar assinando o contrato. Primeiramente, perante a lei, né, fala-se que a gente só pode anunciar, só deve anunciar o imóvel, divulgar o imóvel, mediante a uma autorização por escrito. Exatamente. Então, quem já não faz isso, então, quem anuncia, já está cometendo um tipo de crime. Exatamente. Quem já anuncia um imóvel sem autorização por escrito já está cometendo crime. Pode ser denunciado ao CRES. Então, já partindo desse pressuposto, lá eu sempre digo ao meu cliente, você é que escolhe. Eu estou te mostrando aqui o nosso serviço, o nosso contrato de representação. Ele vai te beneficiar em tudo isso, porque tudo isso que eu estou dizendo que vai ser feito, ele será feito. E se der alguma coisa errada, você vai poder me cobrar, porque você também tem um contrato que é para ambas as partes, que te assegura disso. Então, a gente consegue mostrar através do nosso plano de marketing todo o nosso empenho, todo o nosso investimento, né? Tudo que a gente faz para o imóvel e para o proprietário. E principalmente, e não só para venda, é claro, se o cliente comprador final vier através da gente, ok. Mas a nossa principal função é fazer uma divulgação para o mercado, corretores autônomos, imobiliárias tradicionais, porque 70% dos imóveis vendidos pela Remax são através de parcerias. Ou seja, a gente tem a gestão do imóvel e quem vai trabalhar com o cliente comprador faz a defesa dos interesses de quem está comprando e nós fazemos a diferença de quem está vendendo. Pedro, e é essa forma que você acabou de dizer que eu uso para exemplificar a questão que o nosso contrato não é de exclusividade de venda. Não. É representação da venda. Sim. Então, isso significa o quê? Lá no nosso plano de marketing fala que a gente anuncia, divulga para corretores autônomos e imobiliárias. Ou seja, a parceria na Remax é 100%. Então, quando eu falo para o cliente sobre representação do imóvel e ele acha que é exclusividade, quando eu falo da questão, se fosse exclusividade, se só nós pudéssemos vender, para que eu ia divulgar para outras imobiliárias? Para que eu ia divulgar para outros corretores? Sim. Então não faz sentido. Então eu uso esse exemplo da nossa parceria, que é o que faz a Remax ser o que é,
como o senhor falou, 70% das nossas vendas são através de parcerias. Isso. Então, cai por terra essa questão de, se eu colocar um imóvel com a Remax, Só eles podem vender. só eles podem vender. Está amarrado. Ao contrário, meu amigo, você pode estar até amarrado, mas você está amarrado com a pessoa que vai te dar o melhor serviço. Vamos lá. A gente vai fazer um intervalozinho, pessoal, só para dar tempo de tomar um cafezinho, uma água, fazer um pouquinho a divulgação dos nossos anunciantes, mas daqui a um minutinho a gente volta. Você sabia que essa casa pode ser sua, com desconto de até 55 mil do governo? Condomínio com portaria, 24 horas. Espaços de convivência por todo o residencial. Piscina adulto e infantil, com salão de festa integrado com espaço gourmet, quadro em poliesportiva e beach tênis. E com unidades exclusivas com quintal grande de verdade. Pessoal, estamos voltando rapidinho. Estamos aqui com Édero Rodrigues. Édero, voltando o que a gente estava conversando antes, fala um pouquinho de quando você tem produtos exclusivos e muito bem precificados e você poder tirar férias. E nessas férias que você tirou nesses 4 anos, e muitas vezes você de férias na praia, vendendo 5, 6 imóveis. Fala a importância disso, porque no mercado autônomo, no mercado tradicional, se o corretor ele não adoecer, se ele tirar férias, ele não produz, ele não fatura. Já no corretor da Remax, no seu caso, principalmente, você pode tirar férias, você pode viajar, você pode fazer uma cirurgia, porque a tua produção não cai. Fala um pouquinho sobre isso. Só frisando e novamente falando sobre modelo Remax. Modelo Remax, como ele é voltado, né, para um contrato de representação do imóvel, ou seja, ele dá todo o respaldo a quem? Ao nosso principal cliente, que é o cliente proprietário, que é o dono do produto. Sim. Então, quando a gente se especializa, quando a gente segue o modelo, trabalha para fazer aquela meta de captações que são necessárias para você até mesmo poder dar o suporte, fazer a gestão correta, né, e dar todo o suporte ao nosso cliente proprietário. Naturalmente acontece o que você acabou de falar. Tive o privilégio, né, também nesses 4 anos, de realmente passar por essa experiência maravilhosa, de eu estar em férias durante 30 dias e durante os 30 dias ter acontecido 5 vendas, 5 transações sem eu estar aqui. Uhum. Então, isso aí é gratificante e é previsível. Esse é o maravilhoso, né? É previsível. Então, mais uma vez eu falo, eu não entendo uma forma diferente dessa de trabalhar. Sim. Porque onde eu trabalho, o cliente proprietário, pegando as captações, fazendo o meu serviço para aqueles clientes da melhor forma possível, com a garantia que mesmo se outro cliente, ou se outro corretor vender esse imóvel, nós também teremos a nossa parte, seja, porque é uma você parceria. tem o retorno daquele investimento que você vai fazer. Sim. De divulgação. Uhum. Até para quem não sabe, Édero hoje é tido como um dos melhores corretores hoje de Alagoas, com resultados muito expressivos, tanto dentro da marca como a visão que o mercado tem para o trabalho dele. Então, quando você faz aquele trabalho diferenciado de uma divulgação, ou seja, todo o mercado fica sabendo que aquele imóvel está à venda, muito bem precificados, com fotos profissionais, com vídeo, com descrição, ou seja, tudo aquilo que está no plano de marketing vai ser impulsionado. E principalmente pela retaguarda de você não se sentir sozinho. De ter colegas que na hora que você precisa sair de férias, você tem a retaguarda que o cliente e vendedor também não vai ficar desamparado. Ou seja, tem sempre um backstage. E a gente estava falando aqui, a gente conversa muito aqui sobre o mercado imobiliário, e uma das coisas que a gente mais fala é que a gente vive num país que é inseguro. E muitas vezes, alguns proprietários, eles levam pessoas para dentro da casa dele
para o convívio da família dele, pessoas que ele nunca viu na vida. A gente conversa muito com clientes proprietários que são clientes nossos já de um bom tempo, e hoje ele entende a importância de você ter uma representação, de você ter uma pessoa representando os interesses dele. Porque muitas vezes, para mim, não faz sentido uma pessoa que vendeu um imóvel, anunciar o imóvel dele no OLX, e muitas vezes, no final de semana, em vez de estar na privacidade, no lazer com a família, ele está recebendo pessoas que ele não sabe de onde é que veio, qual é a finalidade, se tem poder de compra, se não tem, se é uma pessoa que está propensa a dar um golpe. E muitas vezes ele faz isso, ainda divulga o imóvel com 10 corretores que ele não sabe quem é. Corretores que, se tiver algum problema, não sabe nem onde achar. A verdade é essa. Que vai levar pessoas que ele nunca viu. Será que isso é segurança? Pois é, Pedro. E esse comentário, esse argumento, eu sempre falo nas minhas reuniões de captação, porque nós precisamos mudar esse cenário, mudar essas ideologias, principalmente mudar essa ideia que quando você coloca uma empresa, um corretor profissional para fazer a gestão, fazer o trabalho de anunciar e vender o imóvel, que ela é a mais segura para ele. Até eu entendo, proprietário, que realmente tem muitas empresas por aí no mercado tradicional que pega a exclusividade na venda do imóvel. Então liga um corretor querendo fazer parceria e eles não fazem parceria porque eles acham que eles que devem vender aquele imóvel. Ou seja, completamente diferente da cultura da Remax. Pelo contrário, a gente tem o maior prazer de fazer parceria. A gente já tem corretores do mercado autônomo que procuram a gente porque sabe que a gente tem produtos exclusivos e muito bem precificados. Eu posso até entender o cliente, não vou dar a exclusividade para imobiliária A e imobiliária B, porque realmente eles têm essa cultura deles e que eles que vão vender o imóvel. Já a gente não. Como você falou muito bem alguns minutos atrás, que a nossa exclusividade é na representação. Quem vai vender esse imóvel, se é um corretor autônomo, se é uma imobiliária tradicional, se é um cliente do tráfego pago, do OLX, para a gente não importa. Para a gente importa é vender o imóvel do cliente pelo melhor valor possível e no tempo mais rápido possível. A gente a gente conversa muito aqui também da importância do respaldo jurídico. E hoje a Almari é uma empresa que é reconhecida como a melhor empresa do mercado imobiliário alagoano, especializada em imóveis e terceiros. Da importância de você ter um departamento jurídico que vai dar segurança para quem está comprando, para quem está vendendo. A importância de você ter um departamento de marketing. A importância, ou seja, de você ter todo um backstage que vai facilitar a vida para quem está comprando, para quem está vendendo e para quem está mediando. Fala um pouquinho também sobre isso. Também faz parte do meu argumento, deve fazer parte de todos os argumentos aqui dos corretores da Remax. Porque, é como eu falei novamente, né? Vou falar novamente. A metodologia, ela é fantástica. Então, quando a gente oferece ao nosso cliente proprietário, Pedro, e cliente comprador, o nosso serviço, e ele é feito como se deve ser feito, lógico que muitas pessoas, como a Remax, como a empresa ela é mundial, é vista por muitas e muitas pessoas. Consequentemente, tudo que é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Então, a procura pelo nosso trabalho, pelos nossos imóveis, ela é muito maior. Por quê? Porque passa a credibilidade e passa toda a segurança. Então, quando um cliente entra em contato conosco, ou então quando a gente aborda um cliente e fala dos benefícios do nosso serviço, com certeza a parte jurídica, a parte do marketing, ela faz toda a diferença. Toda a diferença, Pedro. Porque a pessoa que está comprando, ela quer segurança. Principalmente. E a pessoa que está vendendo, ela quer ver serviço. Então, a gente dá o melhor suporte para todos os clientes da melhor forma possível. E de todos os lados. Claro, a gente sempre fala aqui, infelizmente, em algumas situações no mercado imobiliário, alguns corretores, alguns imobiliários visam muito a comissão. E a gente precisa se lembrar que antes de imóveis, tem pessoas.
E muitas vezes aquilo que ela tem de mais precioso, tirando a família dela, é o patrimônio que ela está constituindo, que ela está vendendo, que ela está comprando. A importância de ser muito levado em conta isso. E muitas vezes a pessoa acha que aquele imóvel é cifra. E não é. Hoje, cada vez ficando mais para trás, aquele corretor que ele visa a comissão. O corretor ele tem que visar a pessoa, a qualificação da pessoa. Por quê? O atendimento ele é muito importante. Mas o segmento e o acompanhamento, muitas vezes, é tão quão importante o atendimento. E você é conhecido também no mercado por uma pessoa que sabe escutar, ou seja, passa mais de 80% do seu tempo escutando para você saber aonde você pode entender. Fala também para a gente a importância da gente entender o que o cliente espera da gente. Eu costumo usar um exemplo, Pedro, para os meus clientes. Seguinte questão. Vamos lá. Quando a gente está doente, a gente procura quem? O médico. Perfeito. O médico consegue te dar alguma receita, algum medicamento, alguma medicação, sem conhecer o seu problema? Não consegue. Então, nós corretores temos que trabalhar da mesma forma. A gente só vai conseguir ajudar nosso cliente quanto mais a gente entendê-lo. Então, quanto mais a gente entendê-lo, saber de suas necessidades, dos seus propósitos, dos seus sonhos, a gente vai ser o melhor para eles. Porque a gente ouviu, entendeu, né, para poder solucionar. Então, essa cultura, Pedro, é a cultura que a Remax está aplicando, que está mudando esse cenário imobiliário. Sim. Eu estou extremamente feliz, satisfeito, Pedro, porque, como você dizia há 4 anos atrás para mim e para todos, isso é só o começo. A brincadeira está só começando. Brincadeira só está começando. Uhum. E eu me sinto um cara realizado, Pedro, só em estar na casa de um cliente e ele poder ouvir e conhecer um pouco da metodologia. Sim. Isso aí já me deixa extremamente feliz, porque é uma oportunidade que nos dão, né, e se dá, né, de conhecer um verdadeiro trabalho, de como deve ser feito um trabalho de um consultor imobiliário. É muito mais do que um corretor de imóveis, é muito mais um vendedor de imóveis. Então, é fantástico, Pedro, para mim, quando eu tenho a oportunidade de poder ter essa reunião e falar do nosso serviço. Para mim é fantástico. E saber que aquele cliente está tendo a oportunidade de conhecer um novo trabalho. Muito bom. E vamos lá, a gente entendeu um pouquinho a história do Edro, de onde o Edro veio, o que é que Edro faz no presente e como é que vai ser o Edro daqui a 5 anos? O que é que você tem como um propósito? Esse é o calo. Toda vez, Pedro, há 4 anos Pedro pergunta e eu ainda sou... ainda me quebra, né, Pedro? Eita, aí você fez uma pergunta agora que... Como é que vai ser o Edro daqui a 5 anos? Eita, Edro complicado. Eu costumava dizer, pessoal, Pedro é testemunha disso. Eu não sei. Eu sei que foi assim. Ou seja, pessoal, eu sei o que eu tenho que fazer todo dia. Eu tento fazer tudo que deve ser feito, mas essa questão de planejamento para ser... O que é que o Éder quer ser há 5 anos? Bicho, eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Já tá sendo, meu irmão. Eu quero ser melhor do que eu sou hoje, quero ser melhor, principalmente, Pedro, eu costumo dizer isso a você sempre, o privilégio e o orgulho que eu tenho, a honra de fazer parte da empresa, da Remax, de ter você como meu mentor. Obrigado, meu irmão. É porque muito mais do que o Éder corretor, é o Éder pai. É o Éder marido. Sim. Isso pra mim. Sim. E você é um exemplo. É que tá fazendo a diferença na minha vida, cara. Então, por que eu falo a Remax? Porque eu tenho 23 anos de militarismo. Sim. Mas não, é diferente. É diferente, tá? Então, pra mim, é magnífico essa jornada, essa caminhada que eu estou tendo. Então, quando eu imagino amanhã, Pedro, quando eu imagino daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero dar o melhor para minha família. E é isso que eu faço todos os dias. Sim. Então, o que eu quero ser daqui a 5 anos é melhor do que eu sou hoje. É ter o reconhecimento sempre da minha filha, das minhas filhas, da minha esposa, sim, do mercado imobiliário. Sim. E sempre ver o profissional que eu sou, sim, né? Independente da, ele é militar, não, esqueça militar.
Eu estudo, eu trabalho todos os dias, Pedro, para fazer o melhor. O melhor para o meu cliente, Sim. o melhor para minha esposa, para minha família, para meus amigos. Ser sempre um exemplo. Sim. Né? E eu sempre disse para você, meu irmão, que você tem o meu respeito, Uhum. porque eu conheço o Éder, o pai, eu conheço o Éder, o marido, eu conheço o Éder, o corretor de imóveis, tá certo? E principalmente, corretor de imóveis, o modelo existe para todos. Você poderia ter a maior estrutura, o melhor modelo e as melhores capacitações. Mas nada disso serviria se você não fosse o profissional dedicado que você é, por mais que você tenha o seu certo como militar, você ter metade do seu tempo já ocupado com a tua atividade, de fazer os resultados e transformar no profissional que você se transformou. E eu fico muito à vontade de dizer, tá certo, que eu tenho certeza que os próximos anos, Edro vai ser muito melhor do que agora. Amém. Amém. Por quê? Porque fica muito claro para mim, porque eu vejo o seu dia a dia, eu vejo o foco, a tua disciplina, a tua vontade de vencer. Isso. E isso, cara, eu tenho muito orgulho de, nesses 4 anos, ter gerido a sua carreira e ter, até hoje, fazer parte dessa história. Com E certeza. vamos lá, para finalizar, meu irmão, que a gente tá acabando nosso tempo aqui. Passa uma mensagem para quem quer ser corretor de imóveis, quem não conhece nada sobre o mercado imobiliário, quem é corretor de imóveis, mas é do mercado autônomo e quer ter previsibilidade, quer ter segurança, ou quem é uma imobiliária tradicional e quer ser Remax. Fala um pouquinho da tua experiência e qual o conselho que você poderia dar para essas pessoas. O conselho é bem prático. Vem para a Remax você também. Por que eu digo isso? Não é bajular a empresa, a Remax, não. Porque aqui vai te dar todo o apoio. Porque aqui vai te mostrar o caminho. O modelo já está pronto. Só cabe a gente a fazer o que deve ser feito, né? Então, eu digo para você o que aconteceu comigo. Entrei sem saber de nada, porém, aqui ensina-se tudo. Então, só cabe a gente realmente a focar no que quer e perseverar. Porque a consistência, ela com certeza é o segredo do resultado, tá? Até mesmo porque, Pedro, quando a gente entrou aqui, quando eu entrei, você me dizia muito, de 10, apenas 3 ficam. Mas por quê? Um exemplo massa que Pedro sempre usa é, cara, o cara vai fazer uma faculdade para ser um advogado, para ser um médico. Quantos anos o cara vai passar estudando para chegar lá? Para ver se 4. chega, né? Porque às E se vezes se chega, forma e não ganha 4, dinheiro. 5, 6 anos. Então, como é que a gente, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, acha os tempos suficiente e se não der um resultado, tá tudo perdido. Não. Então, só depende da gente. Só depende de você querer fazer o que tem que ser feito, que naturalmente, como a gente veio falando aqui, vai acontecer. Você vai prosperar e você vai conseguir ter a previsibilidade que tanto a gente almeja, né? É poder você tirar férias, é você poder estar mais tempo com sua família e mesmo assim o Pix está caindo na conta, né? E para quem quer comprar ou vender um imóvel, ou conhece alguém que tem um imóvel para vender, para alugar ou quer comprar, como é que faz para entrar em contato com um dos melhores corretores do mercado alagoano? Se você que está nos assistindo agora e tem ou conhece alguém que deseja vender, comprar, alugar algum imóvel, o Éderon Rodrigues, do Cresce 7179, da Remax Salmari, vai ter o maior prazer, o privilégio, uma satisfação imensa em atender você ou a sua indicação. A gente vai estar botando aqui, pessoal, na descrição as redes sociais do Edro, para quem quer entrar em contato, o telefone de contato. Meu amigo, obrigado. É um prazer enorme estar com você. Você é um cara que eu admiro e tenho muita sorte de ter você não só na minha equipe, de ter sido um amigo, tá certo? Está sendo um amigo que a vida me deu e muitas vezes fazer parte até da sua família, de Sim. almoço, Com jantar, certeza. aniversários. Eu fico muito lisonjeado com isso. Uhum. Queria que Papai do Céu continue abençoando você, a sua família, Nós todos. que muitos negócios ainda vão continuar vindo, que você Amém. saiba que
Esse amigo aqui sempre vai, quando você precisar, vai estar do seu lado. A recíproca é verdadeira. Tamo Obrigado, junto, meu irmão. amigo. Tamo junto. Pessoal, estamos terminando mais um episódio do AlmariCast. Espero que todos tenham gostado. E na próxima semana a gente tá de volta com muitas novidades. Até lá. Forte abraço.